Ok, está gravando. Depois eu corto essa parte do começo. O que acontece, pessoal? Hoje o Google travou aqui. Eu não sei se vocês já repararam, geralmente nas nossas aulas eu entro com o meu e-mail institucional, né, Edivaldo Júnior, e entro com outro e-mail, professor Edivaldo História. E usando esse outro e-mail que eu costumo fazer a gravação das aulas, né? Porque no outro e-mail eu consigo acessar o que eu estou apresentando aqui. A tela do jeito que aparece para vocês, aparece no outro e-mail, ok? Porque ele não é o e-mail do administrador. Mas hoje a gente vai tentar fazer um pouquinho diferente aqui, é meio improvisado, para estar gravando a aula e estar disponibilizando ela depois. Na última aula, a gente parou nessa parte aqui, ó, da pré-história. Só conferir se foi isso mesmo. Pelo sexto Reg 4, né? Não, foi não. A gente parou aqui, ó, no homem de Neandertal, ok? Na última aula, a gente vinha falando, né, sobre como que ocorreu o desenvolvimento das espécies humanas, ok? Das espécies dos hominídeos. E aqui a gente tem a representação aqui do Homo neanderthalensis. Ele vai ser uma dessas vertentes, né, do gênero Homo, do desenvolvimento das espécies primatas do gênero Homo, que no decorrer do tempo deram origem à espécie do Homo sapiens, a nossa espécie, né? A gente falou aqui nas últimas aulas do Homo habilis, né? Antes a gente falou dos australopitecos, das várias espécies de australopitecos, né? Falamos do australopitecos africanos, do afarensis, do robustus, do boisei, né? Falamos do Homo habilis, que foi a primeira espécie de hominídeo, né? A mais próxima do gênero dos australopitecos. Ele representa essa fronteira de transição, né, entre o gênero dos australopitecos e o gênero dos hominídeos, ok? Depois a gente vai ter o Homo erectus, que assim como o Homo habilis, ele produzia ferramentas, mas ele tinha o diferencial de conseguir andar totalmente sobre duas patas, né, com uma postura bípede, né, que foi a primeira espécie a povoar outras regiões além da África, ok? Falamos do Homo ergaster, que é uma evolução, né, que é uma das vertentes de hominídeos que desenvolveu-se a partir da espécie do Homo erectus. Falamos também, começamos a falar do Homo neanderthalensis, né, também chamado popularmente de homem de Neandertal. O Homo neanderthalensis, ele é uma espécie de hominídeo que vai surgir a partir do Homo ergaster, ok? A partir do momento que o Homo erectus começa a fazer esse processo de povoamento, né, de outros continentes. O Homo erectus vai começar a povoar outros territórios, dá origem ao Homo ergaster na região da Europa, ok? E ele evolui até dar lugar ao Homo neanderthalensis. E ele é marcado principalmente por esse aspecto territorial, né? A habitação do Homo neanderthalensis vai ser basicamente os territórios da Europa, esses territórios mais frios, ok? Pessoal, eu esqueci, só antes da gente dar continuidade aqui no Homem de Neandertal, deixa eu dar a presença aqui para vocês. Aqui no sexto Reg 4, fiquei tão envolvido com isso que eu esqueci de dar presença, uai. 6 do 5. Helena Simões de Jesus? Sim. Ok. Vocês podem falar seus nomes completos, por favor? Helena Simões, já coloquei. Quem mais? Gabriel Boscolo de Jesus. Ok, deixa eu colocar aqui presença. Gabriel Boscolo de Jesus, ok. Quem mais, pessoal? Isadora Mercedes Jacinto. Beleza. Isadora Mercedes Jacinto. Quem mais? Oi, Pedro, você tá aí? Sim, É Pedro Augusto Oliveira Silva de Carvalho? sim, Ok. é, Coloquei presença para todo mundo, né? sim, Sim. Ok. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né, ao homem de Neandertal.
Então vamos lá continuando. Então, pessoal, o homem de Neandertal ele vai ser essa espécie que vai surgir a partir do Homo ergaster, né, nas regiões da Europa. Conhecido por neandertais, tinham o corpo adaptado ao frio, ausência de queixo, testa e baixa. Ausência de queixo, testa baixa, pernas arqueadas e cérebro maior do que o dos seres humanos atuais. Os neandertais apresentavam comunicação verbal rudimentar, organização social e sepultamento dos mortos. Então, pessoal, a gente já vê aqui, ó, entre os homens de Neandertal, né, essa espécie de hominídeos aqui, ó, um avançado desenvolvimento cultural, um desenvolvimento organizacional, social, né? Eles já têm certas tradições como o sepultamento de mortos, eles já têm essa habilidade de interação social, que é a comunicação verbal, né? Nós estamos aqui nos comunicando, né, através da comunicação verbal, e os homens de Neandertal também tinham essa habilidade, né? Não tão avançada, tão rebuscada como a nossa, né? Mas assim, ainda que rudimentar, era uma habilidade que estava em desenvolvimento já. Também tinha um domínio de ferramentas e, por incrível que pareça, apesar de ser uma espécie mais antiga que a espécie humana, os homens de Neandertal eles tinham um crânio, uma caixa craniana maior do que a nossa. Eles tinham um cérebro maior do que o nosso, né? Além desse cérebro maior, eles também tinham uma estrutura física, eu digo assim, no aspecto muscular, mais desenvolvida que a nossa. Então, assim, eles eram baixos, eles não tinham uma altura, eles não cresciam tanto quanto um Homo sapiens, né? Mas ainda assim, eles tinham uma musculatura, uma estrutura muscular, né, e óssea bem rígida, bem firme, né, que servia justamente para poder se adaptar ao local onde eles viviam, que eram locais frios, né, que eram locais assim de difícil garantia de sobrevivência, difícil garantir o seu sustento, né, na natureza, ok? O homem de Neandertal, que viveu entre 230 e 30 mil anos atrás, foi responsável pela criação de armas complexas e já organizava seus rituais funerários. Continuando aqui, chegou a conviver com os primeiros homens e não tem os motivos de seu desaparecimento ainda esclarecidos. Então, pessoal, essa espécie de hominídeo aqui, ó, ela é a mais próxima que a gente vai ter dos homens modernos, né? Do Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então, assim, foi a espécie que mais conviveu com a nossa espécie durante esse período, né, de evolução do hominídeo, ok? Ainda não se sabe por que ele desapareceu, mas existem algumas teorias. Entre elas, destaca-se aquela de que esses grupos de neandertais começaram a entrar em conflito com os seres humanos, né, o que acabou levando à extinção deles. Os seres humanos devido a táticas melhores, né, a um melhor aprendizado assim, de adaptação, de desenvolvimento de armas, de organização social, né, acabou prevalecendo sobre os homo neandertalenses. Outra teoria é que eles teriam se assimilado à espécie dos hominídeos, né, cruzando entre si, gerando descendentes entre si, né, o que acabou, de certa forma, como é que eu posso dizer, diluindo essa espécie entre as gerações humanas que foram geradas a partir dessa união. E existe também a ideia, né, de que aconteceram as duas coisas, que os grupos humanos eles tanto se uniam aos neandertais, né, gerando descendentes mestiços, quanto a ideia de que eles combatiam em guerras, em combates, né, o que acabou gerando o desaparecimento dos homens de neandertais. Nenhuma dessas teorias é garantida, é certa, é comprovada, ok? Mas mesmo assim existe esse debate, né, porque não se sabe como que se deu o desaparecimento dos homens de Neandertal.
Atualmente, acredita-se que o homem moderno surgiu na África entre 200 mil a 150 mil anos atrás, a partir das linhagens do Homo ergaster, ok? Então, pessoal, acredita-se que o homem moderno ele surgiu também na África, tá bom? A nossa espécie Homo sapiens dizem que ele surgiu também na África, a partir de certas linhagens de Homo ergaster que permaneceu na África. Então, a gente vai ter depois, voltando aqui, depois do Homo erectus, o Homo ergaster. O que acontece? As comunidades, né, os grupos de Homo erectus que ficaram na África, eles vão dar origem ao Homo ergaster, ok? E os grupos de Homo erectus que foram para a Europa, foram para outros continentes, eles vão dar origem ao Homo neanderthalensis, ok? Então, pessoal, a partir do Homo ergaster vai surgir a espécie humana, mas ainda assim o ser humano ele vai ter um contato bem próximo, né? Também por esse aspecto de povoar novos territórios, né? Que o Homo sapiens ele também vai ter esse impulso, né? Vai seguir esse pioneirismo aí feito pelo Homo erectus, né? De povoar novos territórios e nessas jornadas aí de povoamento ele vai acabar encontrando os Homo neanderthalenses, ok? Agora vamos falar da nossa espécie, pessoal, o homem moderno. O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. A principal característica do homem moderno, comparado aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Então, pessoal, existe um debate, né, entre os grupos científicos, entre vertentes, né, da biologia, né, da evolução, que falam sobre essa separação entre duas espécies do homem moderno, que seria a primeira o Homo sapiens e a segunda seria o Homo sapiens sapiens. Que o Homo sapiens, o que significa Homo sapiens? Homo quer dizer homem, né? E sapiens quer dizer sabedoria, ou seja, que o homem que pensa, né? O homem que sabe, o homem que tem sabedoria, ok? E o Homo sapiens sapiens seria aquele homem que sabe que pensa, homem que sabe que tem a sabedoria, que tem a racionalidade. Colocando num aspecto assim mais simplista, o Homo sapiens seria aquele homem que tem a razão, e o Homo sapiens sapiens seria aquele que tem a razão e sabe que tem a razão, ele sabe que tem essa vantagem sobre as outras espécies, né? Mas o que acontece? No sentido geral, pode-se considerar que o homem moderno, e essas duas separações, elas não formam, em aspectos gerais, espécies distintas, tá bom? O Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens seriam a mesma espécie que a gente vai chamar aqui de homem moderno, ok? O aspecto mais importante que a gente pode citar aqui do Homo sapiens seria o cérebro desenvolvido, né? A grande habilidade de fazer ferramentas, de organização social, né? De interagir bem com o ambiente, tirando proveito do ambiente para a sua sobrevivência, ok? Apesar das grandes dificuldades, né, que existia durante esse período aqui, né, o período da pré-história, que a gente vai ver aqui, né? Mas ainda assim a gente vai ver que o Homo sapiens, o homem moderno, né, ele vai se destacar por essa habilidade em garantir a sua sobrevivência, né? Habilidade mais avançada ainda do que as das outras espécies de hominídeos que o antecederam. Ok? Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Então, o ser humano ele tem a noção de calcular as suas ações e como que essas ações vão repercutir, né? O ser humano ele vai ter a capacidade de criar armadilhas para capturar animais, de criar estratégias, né, para capturar animais de grande porte que sozinho ele não conseguiria capturar, né, fazer a estratégia de caça em grupo. A gente vê aqui no fundo, né, um grupo de homens capturando aqui um elefante primitivo, né?
Então tem essa questão da organização, já vê o que eles fazendo assim para poder dominar o animal, né? Dominar a direção para onde o animal vai fugir. Eles estão usando o que? O fogo. Né? Então já existe o domínio do fogo bem desenvolvido aqui entre esses grupos, os primeiros grupos humanos, né? Os grupos do homem moderno. Né, se destacando bastante aí por esses aspectos de desenvolvimento da tecnologia e domínio das forças da natureza, assim, do aspecto de dominar o fogo, né, de entender como é que funciona o fluxo dos rios, de começar a entender como que se sucedem as estações, né, como é que funciona o tempo, como é que funciona o clima, cada período do ano, né, e inclusive essa observação que eles vão ter assim, da natureza, do meio que o cerca, que vai permitir que esse homem desenvolva a agricultura, desenvolva a criação de animais domésticos, né? Desenvolva sociedades, né? Que vão perpetuando aí o avanço, o desenvolvimento, a evolução da espécie humana como uma sociedade. Avançando aqui mais um pouco. Agora vamos falar da pré-história. Quando a gente chega nesse momento aqui da pré-história, nós já chegamos no ápice da evolução hominídea. Tá bom? Já estamos falando aqui exclusivamente de espécies de humanos modernos, né? Dos Homo sapiens, da nossa espécie. Ok? Então falamos aí nas aulas passadas, né, demos continuidade aqui a partir do Homo de Neandertal, sobre o desenvolvimento do processo evolutivo até chegar ao homem moderno. Agora nós vamos falar do homem moderno da pré-história, né, até a Idade Antiga. Ok? Então vamos começar. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começam a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo. Ok? Eu já falei com vocês em outras aulas, né, que no século XIX existia essa noção de que a história só poderia ser escrita a partir de fontes escritas, né, de fontes materiais escritas, ok? Primeiro, acreditavam que a história só poderia ser escrita, o estudo, a pesquisa histórica, só poderia ser feita a partir de documentos oficiais, né? Ou seja, documentos emitidos por governantes, por líderes, né? De sociedades, de países e assim por diante. E depois foi se abrindo, né, uma nova qualidade de fontes históricas para a pesquisa, para o estudo histórico. Ok? Mas no século XIX se tinha essa noção, e essa noção era tão marcante dentre os grupos, né, os grupos científicos, que eles diziam que antes da invenção da escrita não existia uma história humana, existia uma pré-história, né? O homem existia durante esse período, mas é como se o que aconteceu antes da invenção da escrita não fosse tão importante para o desenvolvimento, para a evolução da humanidade. Né? Era essa noção que se tinha no século XIX. E por isso se dizia que a história começava a partir da invenção da escrita, e tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita não era história, era pré-história. Ok? Daí surge o termo pré-história. E isso é muito interessante, porque é pelo contrário, né? A gente vê que a pré-história é sim um período muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Não fossem os avanços, né, que se deram durante a pré-história, esse início, né, da organização, da expansão, do povoamento, né, dos conflitos, das descobertas, de tudo que aconteceu durante o período da pré-história, com certeza, definitivamente, não estaríamos aqui onde nós estamos hoje. Então a pré-história é sim muito importante. Entre os grupos de historiadores, existem muitos debates em relação a essa nomenclatura. Será que é correto chamar esse tempo antes da invenção da escrita de pré-história? Né? Mas esse termo já se popularizou. Né? Então, mesmo assim que hoje em dia se reconheça que a pré-história é um período importante, esse termo, como se popularizou, a gente ainda continua a usá-lo, né? Chamando esse tempo de antes da escrita de pré-história.
ok? Então a escrita ela vai ser inventada em 3.500 a.C., cerca de 3.000 a 3.500, dependendo da sociedade, e a invenção da escrita vai ser o marco que finaliza esse período aqui que a gente chama de pré-história, ok? A pré-história é basicamente dividida entre o Paleolítico, o Mesolítico, que é o período intermediário, e o Neolítico. Então, pessoal, essas divisões aqui são os períodos, né, que compõem a pré-história, né? Então, pessoal, a gente pode dizer o seguinte: a pré-história ela é com certeza o período assim, de maior duração da organização, né, do desenvolvimento da humanidade, dentro do contexto da espécie humana, né, do Homo sapiens. Assim, de todos os períodos históricos, né, que é a pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Era Contemporânea, né, de todos esses períodos aí, o mais duradouro, o maior, né, em questão de tempo, vai ser a pré-história. E a pré-história ela vai se dividir entre esses três períodos aqui, nessas três fases. A primeira fase, que é o Paleolítico, que vai ser chamada de Idade da Pedra Lascada. A gente vai ter o Mesolítico, né, que vai ser esse período intermediário, o período que vai fazer essa passagem, né, do período do Paleolítico, da Pedra Lascada, para o período Neolítico, que vai ser chamado de período da Pedra Polida, né? Então, a Idade da Pedra Lascada, Paleolítico, o Mesolítico, que é esse período de transição, né, e o Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, ok? Por isso que se referem também à pré-história como a Idade da Pedra, né? É por causa dessas nomenclaturas, o Paleolítico e do Neolítico. Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos com a elaboração de novas ferramentas, além do surgimento do Homo sapiens há cerca de 300 mil anos. Ok? Então, avançando aqui, então a gente vai ter aqui o início da Idade da Pedra, né, da pré-história, há 300 mil anos, e o fim dela, né, em última instância aqui, há 3 mil anos antes de Cristo, né, há 5 mil anos atrás. Então, de 300 mil anos atrás a 5 mil anos atrás, foi o período da pré-história. Ok? Divisão da pré-história. A pré-história é um período da história humana particularmente grande. A sua nomenclatura e larga duração remetem ao século XIX, quando os primeiros vestígios da vida humana pré-histórica começaram a ser encontrados. Então, pessoal, os primeiros vestígios, né, da pré-história, por exemplo, os crânios, né, as ferramentas, né, vestígios deixados, essas fontes históricas do tempo da pré-história, vão ser descobertos aqui no século XIX. E por isso mesmo, durante o século XIX, né, como se tinha essa visão de que a história era baseada a partir da invenção da escrita, que esse período antes vai ser chamado de pré-história. Okay? Isso porque no século XIX existia uma noção de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos, e assim todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram conhecidos como pré-história. A pré-história abrange aproximadamente um período que se estende de 3 milhões de anos atrás a 3.500 anos antes de Cristo, e é dividida da seguinte maneira. Então, pessoal, a gente tem aqui, 200 mil anos atrás, a gente vai ter o Paleolítico, né? De 200 mil anos atrás até 18 mil anos antes de Cristo, a gente vai ter o Paleolítico, que é, como eu disse, né, o período chamado de período da Pedra Lascada, ok? Que ele é marcado por essas duas características aqui, o nomadismo e a caça e a pesca. O que é o nomadismo, pessoal? É a forma como os homens do Paleolítico se organizavam para garantir o seu sustento. Eles ainda não tinham conhecimento da agricultura. Eles ainda não sabiam como plantar o seu próprio alimento, cultivar o seu próprio alimento.
Então, eles tinham que se mudar de uma região para outra, sempre em busca de novos recursos, né? Eles se mudavam para uma região e lá eles caçavam, né? Eles coletavam os frutos das árvores, né? O que crescia naturalmente na natureza, eles colhiam e se alimentavam e se garantiam seu sustento principalmente por meio da caça e da pesca, tá bom? Caça de animais e a pesca, né, de peixes, animais selvagens mesmo, pessoal. Eles lidavam diretamente com a natureza para garantir o seu sustento. Não é como hoje, né, onde a gente tem campos onde a gente planta, nós temos hortas, né, para garantir o nosso sustento. A gente não precisa caçar um animal, a gente vai no açougue e compra a carne desse animal, né? Esse animal é criado dentro de criadouros, né? Eles são criados, eles são alimentados, são produzidos, né, justamente para o consumo humano, né? Então, essa prática da caça e da coleta, que tanto marcou o Paleolítico, ela foi superada, né? Ela foi superada, começou a ser superada a partir aqui do período do Neolítico, ok? Por quê? Porque no Neolítico, que é o período que a gente vai chamar de Pedra Polida, aí um detalhe aqui, pessoal. Existe uma razão do porquê que o período Paleolítico é chamado de Pedra Lascada. É porque as ferramentas que eles usavam eram de pedra e eram ferramentas mais rudimentares, não eram tão bem feitas, né? Eram ferramentas assim mais, a grosso modo, assim, mais ruins, né, para suas finalidades, não eram tão bem feitas. Já no Neolítico, a gente vai ter as ferramentas mais bem feitas, as técnicas de produção das ferramentas de pedra já começam a evoluir, começa a mostrar marcos de desenvolvimento, né? E por isso esse período aqui vai ser chamado de período da Pedra Polida. Paleolítico, Pedra Lascada; Neolítico, Pedra Polida. E no Neolítico vai surgir aqui o que a gente chama de Revolução Agrícola, ok? E a Revolução Agrícola nada mais é do que o ser humano descobrindo a agricultura, ok? Aqui durante o Neolítico... Diga, Henrique. Ô professor, tem uma dúvida. Será que tipo, daqui a alguns milhões de anos aí surgiu uma nova raça melhor do que a humana? Do que a raça humana? Então, Henrique, o que acontece? A evolução, ela se dá quando há necessidade de adaptação, né? Diante das dificuldades que a gente percebe esse processo de evolução acontecendo. Por exemplo, eu falei... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para me ilustrar melhor a minha ideia. Eu falei do homem de Neandertal, né? Que era um homem assim de uma estatura mais baixa, tinha uma musculatura mais forte, tinha um cérebro maior até que o nosso, né? Tinha uma capacidade de se organizar e era 100% adaptado para viver em regiões frias, né? Ele habitava em cavernas, né? Ele buscava abrigo em cavernas, assim, ele se protegia do frio, ele usava peles de animais, né, para se proteger do frio. Então era uma espécie de hominídeo totalmente adaptada às regiões frias. Mas por que ele se adaptou dessa forma? Porque ele surgiu nas regiões frias. Lembra que eu falei que o Homo habilis, que o Homo erectus, ele foi dominando novos territórios, surgiu o Homo ergaster, né? E nesses novos territórios surgiram novas espécies. O homem de Neandertal só surgiu, aqui ó, ele vai ser predominante na Europa, onde o clima é mais frio. A gente não vai ver homens de Neandertal na África, por exemplo. Na África vão permanecer quais grupos hominídeos? O Homo erectus, o Homo ergaster, né? Então isso aqui eu estou falando só para exemplificar para você que o processo de evolução ele se dá por um processo de adaptação, né, às dificuldades que a natureza impõe. Mas quais são as dificuldades que o ser humano tem hoje? O ser humano ele já consegue dominar a natureza para garantir o seu próprio alimento, né? O ser humano ele consegue produzir roupas que o agasalhem, ele consegue construir moradias para protegê-lo. Então, assim, em grande parte as necessidades humanas elas são supridas, né, pelo próprio desenvolvimento de nossa espécie. Mas existem alguns aspectos da nossa estrutura física que podem possivelmente vir a desenvolver. Por exemplo, os mamilos masculinos, né? Acredita-se que os mamilos masculinos, depois de algum tempo,
né, daqui a alguns milhares de anos, eles vão sumir. Né, os descendentes, né, humanos do sexo masculino, eles vão nascer sem mamilos. Porque o mamilo masculino ele não serve para nada, né? Ele é uma formação que se dá, né, por uma herança genética, mas ele não serve a uma função diferente do mamilo feminino, né, que serve para amamentar as crias. Entende? Outro aspecto também que a gente pode citar seriam os dedos mindinhos, né? Acredita-se também que os dedos mindinhos eles devem desaparecer, né? Assim, são projeções, né? Não se tem uma noção de como que vai ocorrer, né, essa evolução humana no futuro. Mas é só assim, seguindo a ideia de que a gente se adapta e a gente mantém características que são necessárias e descarta características que não são mais importantes para a garantia da nossa sobrevivência, a gente acredita que o ser humano ele vai começar a perder essas características, né, como o mamilo humano, os dedos mindinhos das mãos e dos pés. Acredita-se que como o ser humano ele trabalha muito com os dedos, né, que os dedos fiquem mais alongados, né, assim, mais que a capacidade manual para como é que eu posso dizer, para a produção mesmo, né, cresça, talvez até que como a gente está ingerindo cada vez mais calorias, né, na nossa alimentação, provavelmente o nosso cérebro aumente, né, mas isso tudo só irá acontecer, né, considerando que todas essas, tipo assim, sendo muito otimista e pensando assim que todas essas projeções estão corretas, só irá acontecer se a nossa espécie não for extinta. E existem muitos fatores que levam a crer que nossa espécie pode vir a ser extinta no futuro, né? Por exemplo, agora nós estamos passando por uma pandemia, né? Muitas pessoas morreram. Só no Brasil a gente vai ter esse ano, estima-se que 500 mil de mortos, né, por essa pandemia. Então, assim, quem pode dizer que no futuro não pode aparecer uma doença, assim como o Covid-19, que seja mais mortal que o Covid-19, que mate milhares, que leve a nossa espécie à extinção, né? Outro fator também que a gente pode considerar é as mudanças climáticas. Quem garante que o ser humano ele não pode acabar sendo extinto por causa do aquecimento global? Né, por causa do degelo das calotas polares que está aumentando o nível do oceano, pode acontecer, né, de certas áreas do globo serem literalmente inundadas, né, invadidas pelas águas do oceano, né, as áreas do litoral assim. O clima nosso pode mudar completamente e as plantas que a gente usa hoje para se alimentar, né, e para alimentar os animais que a gente cria para o nosso consumo, essas plantas podem se extinguir, né? Então, assim, é uma série de fatores que influenciam nessa questão da evolução, né? Tudo isso que eu disse para você, de sumir o mamilo, de sumir um mindinho, né, do cérebro ficar maior, da gente ter uma capacidade de desenvolvimento de tecnologia maior, tudo isso é se nada mudar, se tudo continuar do jeito que está agora, mas a tendência nunca é essa, né? A única certeza que a gente tem no universo é que tudo está em um processo de mudança. Eu falei, mas assim, deu para entender mais ou menos? Sim. Ô Henrique, deu para entender mais ou menos o que eu falei aqui pra caramba? Ô, professor, e sobre aquele negócio lá do dedo mindinho, Sim. eu vi uma pesquisa sobre o corpo humano que a nossa mão, o dedo mindinho tem 50% do controle da nossa mão. Uma coisa assim. É? 50% da força, eu acho. Eu não sei se é mesmo, né? Eu nunca li. Depois, se você quiser me mandar essa matéria no meu WhatsApp mesmo, tá? Eu mando mensagem lá no grupo. A mensagem que eu mandei no grupo agora, se você quiser me chamar lá e me mandar essa matéria para eu ler, aí na próxima aula eu faço um comentário sobre ela. Mas é interessante esse dado aí. Tá bom. Aí é dessa forma, pessoal. A adaptação ela se dá, né, pela necessidade. Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui dos tubarões, né? Alguns milhares de anos atrás existia o megalodonte.
E o megalodonte era um tubarão enorme, né? Era um tubarão assim que, se eu não me engano, ele chegava até a 30 metros, né? Era muito grande. Assim, hoje em dia nós ainda temos tubarões, mas eles não chegam a 30 metros, né? Um tubarão grande assim, ele chega a 10 metros, mas assim, seria um tubarão de 10 metros atualmente, seria um tubarão enorme, né? Mas qual que é a questão? Apesar dele ter diminuído de tamanho, a estrutura corporal ainda é a mesma, né? A disposição dos órgãos, a estrutura física, no geral, ainda é a mesma, né? Por quê? Porque não houve a necessidade de se adaptar à estrutura física. Adaptou-se somente o tamanho dessa espécie de animal. Por que se adaptou o tamanho? Porque é muito mais difícil você conseguir alimento suficiente para manter vivo um tubarão de 30 metros do que manter um tubarão de 6, 7 metros, né? Então, assim, por uma questão de recursos mesmo, começou a faltar alimento, né? Aí o animal tende a diminuir o seu tamanho para poder garantir a sua sobrevivência. Por isso que os dinossauros foram extintos. Não foi só o meteoro. Quando o meteoro caiu, o clima mudou, várias espécies grandes começaram a morrer, né? As plantas começaram a morrer, depois as espécies que comiam plantas começaram a morrer, e os grandes predadores, como por exemplo o Tiranossauro Rex, não tinha mais animais de grande porte para comer, né? E como ele não se adaptou, ele foi extinto também. Então os dinossauros eles foram extintos porque eram muito grandes. Mas a gente tem algumas espécies de dinossauros que permaneceram, né, e evoluíram até dar origem às galinhas hoje em dia. Assim, de todas as espécies que a gente pode falar, assim, todas as classes animais que a gente tem no planeta atualmente, as aves são as mais próximas dos dinossauros, né, da antiguidade, mais próximas inclusive do que os próprios répteis, né? Um calango que a gente vê na parede, ele tem uma familiaridade menor com um dinossauro do que uma galinha, para a gente entender como é que funciona mais ou menos o processo de evolução, né? Diga, Pedro. É que eu vi uma teoria falando lá no TikTok que existe um rio aí na Índia, que ele é muito fundo mesmo, sabe? Sim. Aí o mergulhador foi lá, aí tipo, eles acharam um dente do tamanho do megalodonte. Aí agora eles vão estudar para ver se é o dente do megalodonte. Aí surgiram umas teorias aí que ele estava vivo. Oh, que interessante. Mas a gente tem que pensar também, Pedro, porque surgem muitas teorias que muitas vezes são falsas, né? Mas assim, não estou dizendo que essa é falsa, estou dizendo que algumas dessas teorias que surgem são inventadas. Por exemplo, surgiu uma teoria certa vez que dizia o seguinte, que alguns pesquisadores na Rússia, né, lá na Sibéria, estavam escavando gelo e chegaram a uma região de gelo que era inexplorada ainda, e que nessa região abaixo, né, parece que mais de 50 metros de camada de gelo que foi perfurada, e eles chegaram até lá para observar o que tinha lá debaixo. E que nessa região ainda tinha várias espécies pré-históricas vivas, né, se alimentando, convivendo, um bioma próprio lá. E que entre essas espécies existia uma espécie de lula gigante que era tipo um kraken, sabe? Vocês já viram Piratas do Caribe? Que tem aquele... Tem aquele polvo gigante, né? Não era nem a lula, não, era um polvo mesmo, se eu não me engano, nessa notícia. Depois, se vocês quiserem, eu até mando pra vocês. Mas eu acho que é verdade isso. Saiu até no canal do Você Sabia? Aí os mergulhadores falaram que acharam um dente de tubarão, aí eles pegaram o dente de tubarão normal e pegaram esse dente aí que eles acharam lá. O dente era muito grande, parecido com o do megalodonte. Entendi. Se você quiser me mandar isso aí depois também, eu dou uma olhada e dependendo de como for, eu dou uma opinião aqui pra vocês na próxima aula. Pode ser? Tá, eu vou pesquisar lá. Tá bom. Depois que acabar a aula. Tá Professor, bom. Diga. será que usando tipo o DNA da galinha, que é perto do dinossauro, será que dá pra tipo criar uma espécie de dinossauro? Então, DNA delas?
não daria porque o DNA das galinhas ele já evoluiu muito para a gente conseguir reproduzir os parâmetros do DNA do dinossauro. E o que acontece? O DNA, ele, apesar de ser tão determinante assim na formação dos organismos, ele se deteriora muito fácil, né? Então, os ossos dos dinossauros, mesmo se a gente achasse um dinossauro hoje, né, congelado, 100% preservado, né? Vamos imaginar que um dinossauro se perdeu aí na era do gelo, acabou sendo congelado e a gente tem tudo lá. A gente tem tecido, a gente tem o dinossauro, como se ele tivesse vivo. Foi congelado vivo e preservado. Ainda assim, não daria para clonar esse dinossauro. Porque o que acontece? O DNA, ele se deteriora, ele se desfaz muito fácil de acordo com a condição. E quando algo é congelado, por exemplo, porque as maiores amostras que a gente tem de espécies antigas seriam as espécies congeladas, né? Por exemplo, os mamutes, né? A gente tem espécies de exemplares de mamutes congelados que são assim muito, muito bem preservados, né? Mas apesar disso, não daria para fazer um clone. Por quê? Porque quando a água ela congela, ela se expande, né? Por isso que o gelo boia dentro de um copo d'água. É porque ele literalmente ele tem uma massa mais leve do que a água líquida, né? Porque ele se expande, as moléculas se expandem. E nessa expansão das moléculas, acaba se destruindo o código genético, né? O DNA, nesse processo de expansão, em nosso corpo, né, é formado em maior parte por água, acaba, nesse processo de congelamento, aí, acaba destruindo as moléculas. Então, para se preservar um DNA de uma espécie através do tempo, é muito difícil, né? Eu me arrisco até a dizer que é impossível, ok? Assim, o DNA que eu digo perfeitamente, né? Deu para entender mais ou menos aí? Deu para te esclarecer? Ô, professor, Diga. Tia, mandei um vídeo pra aquelas histórias lá das raças humanas, dos Homo sapiens, então. Eu tenho uma ideia que, tipo, daqui a alguns anos o ser humano vai ser extinto por causa do aquecimento global, por causa que teve uma pesquisa lá que tem uns países que tá desmatando muito e o aquecimento global tá aumentando, tipo, drasticamente, tipo, muito mesmo. Eles falaram que daqui a alguns 7 ou 10 anos, o aquecimento global vai aumentar milhares de vezes, vai ficar num nível absurdo o calor. Eu acho que o ser humano vai criar uma raça que se adapta mais pro aquecimento global. Ou a gente evolui para uma classe, uma espécie que consegue se adaptar, ou a gente vai ser extinto, né? Ô, tia, mandei um vídeo pra você lá no WhatsApp. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá mais tarde, tá bom? Pessoal, nossa aula acabou já faz 2 minutos. Eu não sei se é verdade, só sei que eu vi aqui. Tá bom, aí eu vou dar uma olhada lá e na próxima aula eu tento trazer aqui pra vocês, tá bom? Mas eu acho que tem um vídeo desse sim, não sei se é esse. Tá bom, vou dar uma olhada lá. Tá. Aí, pessoal, eu tenho que finalizar aqui porque nossa aula acabou já há 2 minutos, tá? Esse tema é muito interessante mesmo, ele gera muito debate, tá bom? Mas a gente tem a aula de amanhã ainda, então a gente continua falando sobre isso, tá bom? Tá bom. Valeu, Tchau. pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde, valeu. Tchau, boa tarde. Boa tarde.